gente, boas-vindas. Vamos ver aqui a nossa... Tentar acertar aqui o celular, que eu estava digitando aqui, não consegui colocar direito. Mas estamos aqui. Vamos conversar um pouco sobre aquilo que muita gente perguntou. Já aviso que eu estava há muito tempo precisando conversar com o pessoal aqui do... Estou vendo aqui, a primeira vez que eu estou trabalhando aqui, não faço a mínima ideia de como fazer isso aqui. Estamos estreando no TikTok hoje, nessa live, para a gente conversar um pouco sobre aquilo que a gente já estava querendo fazer com vocês, que é falar sobre doutrina espírita a partir das perguntas de vocês. E vendo também a demanda que muita gente tem aqui no próprio TikTok. Peço perdão, porque desde o dia 11 de setembro, quando a gente descobriu que poderia fazer a live, a gente gostaria de conversar com vocês. Por favor, pessoal, não sei se está todo mundo daqui. Deixa eu ver aqui. Enfrentando várias pessoas, eu gostaria de ver se eu conseguia falar todo mundo, mas não consigo verificar quem está aqui entrando. Importante que todo mundo entre, perguntem, me digam, por favor, se o som está ok, para a gente conversar de tudo aquilo que vocês queriam saber. Não sei como fazer determinadas coisas, estou aprendendo hoje aqui com vocês, mas vamos lá falando sobre algumas perguntas que vocês trouxeram. Tirei print aqui, então vamos ver e trazer para vocês algumas perguntas que foram colocadas. A princípio, eu pretendo depois baixar e colocar também no nosso canal do YouTube aqui também, e aí eu vou ver como é que isso tudo funciona, porque tudo é novidade. Vendo aqui várias pessoas entrando, fico feliz. Dar boas-vindas para todo mundo. Só que, diferentemente do Facebook, ou melhor, do Instagram, não consigo aqui ver o nome de todo mundo. Eu poderia ter entrado aqui de diversas maneiras, mas não sei, não consigo verificar. Mas vamos lá direitinho, gente. A primeira pergunta que está aqui foi do perfil Maria Luísa Tonello. Ela perguntou: tem um tema que eu sou muito curiosa a respeito dos animais na espiritualidade. O que ocorre quando eles desencarnam? Pois bem, se a gente for pegar Kardec, em Kardec os espíritos dizem que é uma filosofia diferente que acontece. É diferentemente da gente, porque a gente tem um trabalho diferente. Nós, espíritos, estamos numa condição que já temos livre-arbítrio. Então, nós temos responsabilidade sobre tudo que nós fazemos e tudo que nós fizemos. Então, para os animais que estão ainda em outras condições, e a gente não sabe quais são exatamente essas condições, existe toda uma outra organização para a vida deles, tanto na Terra quanto fora dela. O que a gente sabe é que eles seguem um outro tipo de caminho, porque, afinal, eles não têm o que o pessoal chama de karma, ou, como posso dizer, não tem comprometimentos a não ser com a própria evolução que eles precisam ter e que muitas vezes não temos noção de como acontece. Então os espíritos não esclareceram tanta coisa a Kardec porque simplesmente não tinha como esclarecer mais do que já foi feito naquela época, já que estava fazendo coisas muito polêmicas. Além disso, nós temos também uma outra questão envolvida, que eu posso colocar a questão de alguns estudos. Nilma Pereira da Silva, 0, boa noite. Nilma, obrigado por nos seguir. E aí, também, quem entrar, quiser fazer perguntas, também fique à vontade, tá, gente? Então, o que acontece? Essa é uma das grandes questões que a gente ainda não tem total noção. Há um livro chamado Os Animais na Espiritualidade, se não me engano, não, Animais Nossos Irmãos, que é de um pesquisador espírita, conservador, ou seja, ele não é do lado progressista como nós somos, chamado Eurípides Kiel, que é interessante, eu já li, tem informações interessantes, mas também ele tateia na medida do que ele pode, na medida do que é possível falar sobre esse tema. Dá para falar muita coisa? Talvez sim, talvez não. Então isso varia de acordo com a capacidade de cada um. Não é tão simples, mas é um tema fascinante que eu acho que vai merecer em breve melhores condições para que a gente possa entender melhor o que acontece. Mas a rigor nós não temos muitas informações além dessas. O que a gente sabe é que eles seguem um outro caminho porque eles não possuem livre-arbítrio. Eles possuem dentro daquele padrão estabelecido pela lei divina para que eles possam evoluir com tranquilidade. Porém, não exatamente como nós poderíamos imaginar que seguiriam. Enfim, tem muitas histórias aí. Hollywood então está cheia de coisas e tal para a gente poder continuar.
Gente, eu estou vendo aqui que eles pedem para compartilhar a live. Eu não sei como fazer isso, mas se vocês puderem fazer, a gente agradece para a gente ver se a gente consegue atrair mais pessoas para o nosso lado, o lado do movimento espírita progressista. E aí, vamos vendo uma outra pergunta que foi por Juliana F. Rodrigues, né, aqui também, em que ela perguntou: como se conectar com o mentor? Gente, essa figura do mentor, viciado, underline por, underline pandas, boa noite, dizendo oi, oi. Fica bem à vontade também, se quiser fazer perguntas também, fique à vontade. Perguntando se eu quero 5.500 curtidas. Todo mundo quer, né? Agora a questão da questão é como a gente fazer isso. A gente pode conversar depois, que a gente está aqui vendo as perguntas. Então a questão de como se conectar com o mentor tem a ver com você estar com o pensamento elevado. Então essa maneira de trabalhar varia de acordo com a maneira como nós estamos nos colocando. À medida que a gente vai tendo um controle melhor do pensamento, que a gente vai se educando, a gente vai tendo mais possibilidades, vai educando o pensamento, vai se conectando com espíritos mais elevados. Mentor, eu acredito que seja um espírito mais elevado. A gente no meio, a gente vê que o Kardec não usou esse termo, a gente vê que muitas pessoas, e a gente dentro do Sejus procura ficar mais fixo com aquilo que Kardec nos trouxe, então a gente pode falar de um bom espírito. Os espíritos mais elevados, como eu também gosto de falar, e isso só é possível de se conectar à medida que a gente consegue ter um pensamento mais elevado. A gente evita pensamentos voltados para a maldade, pensamentos viciados, pensamentos viciantes. Não viciados no sentido de estar pensando nisso ou aquilo especificamente, mas um pensamentos fixos, sempre pensando em coisas que podem e da qual você não consegue se libertar, que seria uma espécie de obsessão. Então, essa educação do pensamento vai nos permitir essa conexão com espíritos mais elevados. E que aí permitiria que a gente falasse também dos graus que Kardec coloca em Livro dos Espíritos, desses espíritos. Existem os espíritos mais próximos, que são os espíritos familiares, os espíritos protetores, que provavelmente seria o mentor, e tem o chamado anjo da guarda, que é aquele espírito superior, é aquele que provavelmente não encarnou na Terra, mas que está nos orientando e permitindo, dando orientações por meio de espíritos mais próximos de nós, da nossa categoria, para que a gente possa seguir da melhor maneira possível. A próxima pergunta de Carolina Garcia Arthur está aqui também, que é o seguinte: gostaria que falasse do livro O Livro dos Médiuns. Acho bem legal. Mais do que bem legal, é o melhor livro que trata de mediunidade de todos os tempos. Até hoje, muitas pessoas que estudam a parte mediúnica não encontraram outro livro que tenha a melhor condição de falar sobre isso. Futuramente nós vamos falar, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais, no YouTube nós trabalhamos num canal chamado Canal Paz e Bem. Nós temos ali uma playlist chamada Caminhos do Espiritismo. E lá nós estudamos o Livro dos Médiuns. Claro, não tão aprofundado, porque afinal nós temos lá também um grupo no próprio WhatsApp que nós vamos estudar toda a obra de Kardec e na sequência nós vamos chegar em O Livro dos Médiuns. Mas ali vocês vão ter uma ideia de como a gente trabalhou e novamente falando e ressaltando. Nós temos uma visão progressista da doutrina espírita. É um pouco diferente das diversas outras pessoas que estão ali. Não estamos dizendo que é melhor, nós estamos dizendo que nós temos o nosso padrão que é diferente daquilo que a gente tem visto pelo TikTok, pelo Instagram, pelo YouTube. Se você quiser conhecer melhor, pode entrar no próprio canal do Sejus. Nós temos no nosso perfil uma bio, que é um Linktree, que ele tem os diversos endereços do Sejus. Entrando no nosso YouTube, existe uma playlist só do Livro dos Médiuns. Então você pode entrar ali que vai diretamente a todos os estudos que nós fizemos. Inclusive eu participo de alguns estudos que foram feitos, mas tem diversas outras pessoas que são membros do Sejus e que trouxeram também estudos bem interessantes sobre o Livro dos Médiuns. A próxima pergunta é de Leôncio Silva, e ele diz que é o seguinte: ele queria saber sobre doutrina espírita e sexualidade. Gente, é bem delicado falar nisso, porque Kardec quase não tratou desse assunto. A gente tem muito mal ali no Livro dos Espíritos, sexo nos espíritos, depois ele não toca mais no assunto. Porque já não tem uma polêmica tratar disso. E uma das poucas coisas que a gente entende é que o sexo é apenas uma questão do corpo físico e não da parte do espírito. Ou também podemos dizer de outras figuras que a gente pode colocar também. Enfim,
A gente tem ali, aí precisaríamos ter uma aula melhor sobre isso, ou até um outro momento para falar melhor, que existe um laço que une o corpo físico ao espírito, chamado perispírito. Diversas doutrinas espiritualistas, especialmente as doutrinas orientais, tratam com diversos corpos que existiriam. A gente na doutrina espírita, provavelmente foi uma escolha de Kardec orientado pelos espíritos que colaboraram, organizaram essa orientação, colocaram ali apenas o perispírito. E aí, essas coisas a gente não tem tanta noção além daquilo que Kardec nos trouxe. Claro, temos outras obras que vêm depois, até falando um pouco melhor sobre o perispírito, porém, novamente falando, temos aquilo que Kardec nos trouxe, temos outras coisas que vêm depois, e a gente não sabe até que ponto que é factível e o que não é, porque nós não temos como comprovar. Ficamos apenas com a questão que a gente costuma dizer, até gosto muito do que a Dona enquanto fala, coloca em banho-maria. Mas não é desmerecer o trabalho que foi feito, mas são trabalhos que a gente precisa ter cuidado para não dizer por simplesmente que isso aqui é o correto e aquilo tudo está errado. A nossa base é Kardec, sempre e antes de tudo. Então, o que a gente consegue entender a partir daí, que o corpo físico tem o aparelho sexual, tem a parte sexual, mas que a parte mental, que é ligada ao espírito, pode ser diferente do corpo físico, sem problema algum, porque afinal nós somos espíritos imortais. Então, quando envolve a questão da sexualidade, envolve também todas essas questões que estamos vendo hoje em dia, que é a questão da diversidade sexual. Essa diversidade sexual é natural porque somos espíritos, antes de mais nada. E o corpo físico é um acessório absolutamente necessário, pois afinal é lei a encarnação, e nisso a gente precisa entender melhor de que forma que essas coisas se processam. Nós ainda não temos total noção, mas uma coisa que a gente pode garantir é exatamente isso. Uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o espírito. E nessa conexão perispírito transmite as sensações, transmite os desejos e tudo mais, e nisso a gente consegue entender nessas relações a diversidade sexual que, na verdade, agora está sendo estudada. Eu acredito que ela tenha sempre existido, porém, sempre mascarada por conta dos preconceitos que sempre existiram. Então, a gente tem a oportunidade de conversar isso com mais tranquilidade e entender que a doutrina espírita, olhando para este lado, em uma pergunta pequenininha, consegue entender. Inclusive, temos um vídeo falando sobre isso aqui, o quanto que a gente consegue entender que nós somos espíritos imortais e que é possível que tenhamos diversas formas de sexualidade. Claro, depende de outras coisas podemos colocar, mas demandaria outras perguntas mais específicas. O próximo aqui é de Sigo de Volta. Gostaria de abordar qual o propósito do cristianismo da Terra, ou na Terra. É polêmico falar sobre isso porque, inclusive, eu acabei de sair do Instagram falando sobre a visão espírita progressista de Jesus, mas a gente tem uma questão bastante delicada que é o que é o cristianismo em si. Que, na verdade, não existe apenas um cristianismo. Existem diversos cristianismos. E nisso, nós temos a figura de Jesus, que é central em todas elas, mas que é um tremendo desconhecido historicamente falando. Nós temos acesso ao Jesus teológico, um Jesus criado por pessoas que imaginaram Jesus a partir do que eles escutaram, a partir daquilo que foi trabalhado, mas que, a rigor, não sabemos até que ponto que é o histórico. O que seria essa missão, ou o propósito? Isso depende de como os homens trabalham isso, e os espíritos que são ligados a essa doutrina também costumam trabalhar. E isso não é tão simples de a gente conversar, porque cada um adapta a Jesus à sua maneira, o que é problemático por um lado, mas também é natural por outro, pois afinal, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem seu grau de conhecimento, e cada um vai trabalhando e aceitando esses temas dentro daquilo que consegue. E nisso a gente tem essa diversidade de cristianismos na face da Terra, e eu posso dizer também no mundo espiritual.
já que inclusive temos espíritos que odeiam o cristianismo por conta das cruzadas e por conta da Inquisição, que foram momentos que realmente trouxeram muitos problemas e que até hoje, e eu digo isso porque eu participo de reuniões mediúnicas, e vira e mexe aparecem espíritos completamente ensandecidos, querendo arrebentar com a gente porque a gente é espírita e é cristão, por conta de toda essa filosofia que foi, muita gente fala distorcida, mas na verdade é uma filosofia que ainda existe e há espíritos que pensam ainda dessa maneira, de que o cristianismo foi feito para oprimir. Eu acredito, aí já olhando para esse lado, que o propósito do cristianismo era trazer ou valorizar uma figura que é muito importante e que trouxe uma ideia muito importante de fraternidade e que em Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, é colocada de maneira mais adequada. Porém, as questões dos cristianismos antigos acabaram levando a todas essas guerras que, inclusive, são fundamentais, inclusive, no início do cristianismo. Tanto que, até hoje, se a gente for colocar na prática, não seria possível falar em cristianismo, mas cristianismos. E por conta de dominação, uma espécie de estratégia ou política de poder, conseguiu-se alcançar esse patamar de religião hegemônica no Império Romano, lá no século IV. E desde então, ela é hegemônica na Europa. E nisso a gente tem toda a história da humanidade praticamente vinculada ao cristianismo. Não sabemos se era o propósito, se ali tinha uma questão já preparada para ser o que se tornou depois, mas a ambição humana certamente não está de acordo com a filosofia que Kardec nos colocou, sendo a doutrina ou a filosofia cristã, que basicamente é a filosofia espírita. E atualmente contamos com 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo, ou seja, basicamente um pouco mais de dois terços, ou melhor, um terço do planeta, de população de espíritos encarnados no planeta, e isso mostra o quanto a gente precisa ter cuidado ao abordar sobre essa figura. Não sei se eu respondi, mas de fato nós temos uma questão delicada que seria rever tudo isso e entender os cristianismos em si e as diversas visões permeadas a partir dali. A próxima pergunta é da Karine Fagundes, aqui também. É mediunidade, acolhimento e a importância da juventude na casa espírita. Mediunidade, a gente vai trabalhar melhor depois, e a gente trabalhando no grupo, eu acho muito mais prático para a gente trocar ideias, sensações, porque a gente pode falar aqui, mas é muito importante, é mais legal que a gente converse entre si, porque todo mundo tem um grau de mediunidade. E toda a educação de pensamento que a gente vem trabalhando nos grupos espíritas são importantes para a gente entender, até mesmo para a gente se entender, que a mediunidade nada mais é do que esse contato que a gente consegue ter com os irmãos desencarnados, que estão ao nosso lado, nos orientando e tentando nos colocar, seja para o bem ou seja para o mal. E isso depende também porque uma das coisas que a doutrina espírita nos ajuda é entender que a gente não pode confiar em tudo que nos recebemos e que não necessariamente precisa abrir para uma psicografia ou uma psicofonia. Ela vem via pensamento. Então a mediunidade está em nosso dia a dia, em tempo integral. A questão do acolhimento, eu creio que é a questão primeiramente do amar o próximo como a si mesmo, que é algo que está lá tanto na Bíblia quanto também é um dos aspectos de um evangelho segundo o Espiritismo dentro da doutrina espírita. E quanto à importância da juventude na casa espírita, creio que a continuidade de qualquer doutrina depende de você ter uma quantidade de jovens. E é por isso que nós estamos aqui, para conversar, para a gente debater e abrir oportunidade para a gente ter também condições de continuar esse trabalho. Lembrando que aqui, mais do que seguidores, a gente quer deixar essa mensagem para todo mundo como uma forma de mostrar que é possível ter uma visão diferente daquela tradicional aqui na doutrina espírita e que a gente tem visto em diversos canais. Do perfil Kira Fault, ou Kira Fight, né? Kira Fault. Gostaria de saber mais sobre cidades espirituais e sobre como funciona a influência dos bons espíritos de fato. Bom, sobre a influência dos bons espíritos, eu acabei comentando agora há pouco, ou seja, precisamos primeiramente
de colocar os nossos pensamentos para funcionar de maneira adequada, para que nós possamos atrair os espíritos bons dessa maneira. Com relação às cidades, até porque tudo depende de nós. Com relação às cidades espirituais, Kardec não fala desse assunto. A única coisa que nós temos em Kardec é que os espíritos se agrupam de alguma maneira. De que forma que eles se agrupam? Kardec não colocou para a gente. Porém, nós temos ali, em obras posteriores, especialmente André Luiz, com o Nosso Lar, temos uma obra anterior também de um inglês, foi pastor, inclusive, e relatou algumas construções que ele via no mundo espiritual. Uma obra, de certa forma, assim, um pouquinho enjoada, porque afinal, para mim, pelo menos, é uma obra um pouco enjoada. Depois eu posso procurar para vocês, só que agora não lembro o nome. É que ele fala sobre isso. E aí nós temos também isso, alguns problemas. Aliás, Ivone Pereira também toca nisso, mas não nas obras. Tem lá o Memória Suicida sobre algumas questões no mundo espiritual. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê ali, às vezes, algumas coisas que podem ser adaptações para o nosso entendimento, ou alguns exageros que foram cometidos durante a transposição desse pensamento para as obras. Então, por isso que a gente não coloca com tanta questão ou com tanta ênfase dentro do movimento progressista. Fer Morena 4, boa noite, bem-vinda também. Quiser também fazer perguntas, a gente responde. Estamos aí para falar sobre espiritismo. Perguntas e respostas sobre espiritismo. Acho que eu devia ter colocado isso aqui na nossa live, aqui colocando que é conversa sobre espiritismo, especialmente com a visão progressista. E também, basicamente, colocado em Kardec. Então é importante a gente separar esses detalhes. Quando se trata de cidades espirituais, nós estamos falando de coisas, informações posteriores a Kardec e que nós não temos muitas informações tão coerentes. Por exemplo, quais são alguns questionamentos que a gente faz, por exemplo, sobre Nosso Lar? A questão, por exemplo, de comida. A vontade, por exemplo, de ter um banheiro. Ou outras questões ainda mais complicadas. Qual é a questão que a gente bate de frente? Na Revista Espírita tem uma obra, um texto, que é o espírito Baltazar. O Baltazar é um espírito gastronômico. É um espírito glutão, mais do que eu. Eu adorava comer, por isso que eu estou até tentando fazer uma dieta boa para emagrecer. Então, qual é a grande questão ali, no caso? Perdão. Esse espírito, que não é um espírito elevado, é um espírito que a gente pode dizer comum, um espírito popular, ele falava que gostava de sentir o cheiro da comida, frequentava os restaurantes, mas não conseguia comer exatamente porque ele tinha a vontade, mas não tinha a necessidade. Então há muito questionamento sobre essa questão de sopinha de Nosso Lar e tudo mais, e determinadas coisas, no mínimo, curiosas. Tem outras coisas, então, em outras obras que eu prefiro não mencionar, mas Nosso Lar, por ter sido a primeira a trazer a questão de uma cidade espiritual, traz questionamentos. Existem obras que colocam, inclusive, outras obras, outras cidades espirituais, mas, novamente, a gente tem que tomar cuidado de colocar assim, eu vou desencarnar e vou para uma dessas cidades. Não sabemos. Primeiramente, depende de quanto nós estamos elevados espiritualmente, para saber como vai ser o trabalho no mundo espiritual. E de que forma a gente pode colaborar para a nossa evolução espiritual dessa maneira. O importante aqui agora é, em vez de a gente viajar e tantas coisas que a gente também não sabe até que ponto que essas obras, e a gente encontra diversas incoerências nessas obras, especialmente essas que descrevem o mundo espiritual pós-Kardec, a gente precisa, de mais nada, educarmos-nos espiritualmente aqui, para que a gente possa desencarnar da melhor maneira possível, sabendo de que forma que a gente pode ser atendido, ser orientado e também colaborar com a equipe espiritual para a evolução nossa e também de todo mundo ao nosso redor. Mas, a rigor, eu penso, e não somente eu, mas outras pessoas, que a gente também tem de tomar cuidado com essas revelações e não colocar a mão no fogo por completo. Afinal, nós não temos muitas comprovações além dessas mensagens e que a gente também esbarra no seguinte problema que Kardec colocou. A gente não tem um controle universal do ensinamento dos espíritos. Então, as mensagens que vêm muitas vezes são repercussões daquilo que veio especialmente pós-Chico Xavier. E isso é problemático, pois afinal, se tivesse alguém que tivesse tido uma coisa semelhante à época, a gente poderia ter uma outra ideia, talvez com maior segurança.
Nós não temos hoje outras coisas a não ser abordagens semelhantes a essa. Ivona Beatriz apenas deu a sugestão de horário e dia. Aqui a Lilian Pack colocou para a gente aqui. As temáticas são difíceis de se escolher, gosto de todas. Mas algo que seria bem interessante abordar seria a inclusão de PCDs dentro do espiritismo. Seria mais desse movimento espírita, né? Nós tivemos até umas figuras interessantes, como por exemplo Jerônimo Mendonça, também chamado de o gigante deitado, pois ele não tinha parte do corpo funcionando. Tinha também o Vicente Moraes, que também acho que não tinha, tinha deficiência física. E temos outras pessoas também que eu acho que estão sendo abordadas. Eu mesmo conheci um palestrante que ele tinha um problema na perna, mas eu vejo que não tem tanto destaque quanto de repente deveria. E isso eu acho que é uma coisa que naturalmente nós precisamos acolher e permitir que elas tenham um protagonismo maior dentro do movimento espírita. Nós temos, por exemplo, no Sejus um deficiente visual que trabalha com muita tranquilidade com a gente, trazendo sempre as suas contribuições da melhor maneira possível. Inclusive, ele já fez um estudo com a gente nas lives de terça-feira do YouTube, do qual a gente faz parte também. Bom, o perfil Carlos Santos pede para falar sobre música. Eu não sei exatamente de que forma que a gente poderia falar também sobre música, além daquilo que Kardec já nos trouxe. No livro Obras Póstumas, Kardec tentou, afinal, os livros Obras Póstumas traz textos que não foram publicados, são rascunhos de Kardec, ou textos que a gente também, alguns suspeitos que possam ter sido manipulados, podem ter sido deturpados, e que ali nós temos a questão da música celeste e da música espírita. Se for uma questão de influência da música, a gente não pode esquecer que nós somos espíritos. Nós deixamos nos influenciar por aquilo que a gente quiser. Não necessariamente a gente precisa agir a partir de uma música. E nós escolhemos. E também não impede dizer que é uma pessoa que escuta funk seja menos evoluído do que aquele que escuta música clássica. Muitas vezes exatamente é o contrário. Mas a gente tem condições de escolher e viver com elas da melhor maneira possível. Tudo bem. Letras de música também podem ser escolhidas, com certeza. Há um lado moral também envolvido. E há alguns trabalhos que tentam envolver a questão da música na nossa questão. E aí, nesse caso, eu vou pedir para alguém da ciência, de repente, trazer algumas questões, porque aí ali nós vamos ter melhores noções de como a música age no nosso organismo e de que forma que ela pode colaborar para a nossa evolução espiritual e até mesmo a concentração. Fato é que nas reuniões mediúnicas, principalmente, a música é bastante usada como uma forma de concentração. Porém, sem música dá para os espíritos atuarem e os médiuns também, porque afinal, no tempo de Kardec, não tinha rádio, não tinha nada disso. A Andréia pergunta aqui. 4 temas bem pesados. Desigualdade das riquezas. É ótimo tratar desse assunto, que é um dos temas que faz parte do escopo do movimento progressista. E esse é um dos motivos de estarmos aqui também. O movimento progressista é radicalmente contrário à ideia de que é natural a desigualdade das riquezas. Exatamente porque em Livro dos Espíritos, e em temas que já foram colocados aí, temos aí a questão de nós termos a noção de que isso é uma questão humana. Não temos aí uma questão divina. A desigualdade das riquezas existe porque nós somos orgulhosos e egoístas. E o combate à desigualdade das riquezas vem daí também. E aí precisaríamos de um aprofundamento muito maior para a gente trabalhar isso. A gente pode em outra live trazer isso melhor, mas é importante também que vocês tragam melhor algumas noções de como isso pode trazer. Mas só para vocês terem uma ideia, o Livro dos Espíritos tem 2 capítulos que tratam de desigualdades sociais e desigualdade das riquezas, e mostrando também as consequências de todo o mal que causa essa acumulação de capital. E é por isso que nós somos progressistas, porque nós não concordamos com a ideia de que é natural e que as coisas vão se resolver naturalmente. Da mesma forma que não é natural a desigualdade de riquezas, também não é natural a ideia de que naturalmente vai se resolver. Nós precisamos realmente mudar essa situação, mas isso se muda com convencimento, com estudo e com percepção de que precisamos de justiça social. Não podemos ter pessoas com tanto
e outros sem nada, e nada mesmo. É preciso que cada um tenha pelo menos acesso ao necessário. De que forma que vai ser feito isso? É nosso papel como espíritos encarnados definir como fazer isso. Não há um caminho, pois afinal, se os espíritos dessem um caminho, estaríamos fazendo o papel deles. É o nosso papel como seres pensantes encarnados na Terra, nesse planeta de provas e de expiações, de mudar essa situação social. A questão da reforma íntima. Essa é talvez uma das figuras muito badaladas dentro do movimento espírita. Dentro do Sejus, a gente gosta de trabalhar o termo autoeducação, que é um pouco mais profundo. E não seria apenas uma mudança, por isso simplesmente. Seria algo um pouco mais forte. Porque a ideia é você trabalhar dentro de si essa disciplina, elevação de pensamentos e também a percepção de que nossos irmãos encarnados são também espíritos. Essa questão de se colocar no lugar do outro é parte desse processo de autoeducação. E não adianta escolher um ou outro, é todo mundo, inclusive nossos adversários ou inimigos, conforme Jesus também tem lá, colocou Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Obsessão e autoobsessão. Tudo começa com as nossas imperfeições, como diria Kardec. Nós todos temos aqui um quê de orgulho ou um quê de egoísmo, senão não estaríamos encarnados. E a partir desse processo nós atraímos irmãos com os quais sintonizamos. Então, o pensamento fixo, que é a principal característica da obsessão, começa exatamente com essa questão. Os espíritos se aproximam de nós porque nós temos algumas características viciantes. Nós somos viciados em algumas características. Então, isso também é bastante delicado aí. É um ponto muito delicado que a gente precisa vencer. E a gente só pode vencer com a nossa autoeducação, que é o que foi colocado antes. A partir do momento que a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a se desvincular. Mas é claro, isso não acontece de uma hora para outra e não é tão tranquilo, porque é uma luta entre nós, pois afinal, o espírito que se aproxima de nós com a intenção de nos obsidiar, vem também com a intenção de que quer que sejamos uma espécie de... como vamos dizer? Uma espécie de conexão, ou seja, um orientando dele, digamos assim. Então, eles ficam dentro de nós, perto de nós ali, nos rodeando, exatamente porque nós damos a brecha para eles se aproximarem. A maneira de não dar brechas é pacientemente, a gente lutando para mudar nosso padrão de pensamento, procurando pensamentos mais... Eles falam muito padrão vibratório, mas eu não queria usar esse termo, porque esse é um termo também muito desvinculado de Kardec. Mas se você começa a pensar em coisas positivas, pensar em coisas que não são tão voltadas para os nossos vícios morais, mas algumas coisas pensando em pensamentos melhores, pensando no bem das pessoas, quando vem um pensamento ruim a gente afastar, tudo isso é parte da nossa autoeducação. Quando a gente percebe um pensamento muito fixo, a gente vira e fala, o que está acontecendo? Isso já nos ajuda a cortar esse mal. E é paulatino, isso é gradativo, porque é a única maneira de afastar é fazendo esse tipo de trabalho. É você se educando, e isso é aos poucos, nunca é de uma hora para outra. E cansando a paciência desses obsessores, eles vão se afastando. Mas a autoobsessão nada mais é do que nós mesmos criarmos esse aspecto. Na verdade, a obsessão começa com a autoobsessão. Você, com esse pensamento muito voltado para determinados padrões, acaba se envolvendo e aí mergulhando nesse tipo de pensamento. Quanto à pluralidade dos mundos, é um dos tópicos bases da doutrina espírita. Porém, nós ainda não temos comprovações científicas materiais de existência de vidas em outros planetas, salvo o caso de Vênus, em que há uma suspeita de vida microscópica. Mas de civilizações, como são descritas por Ramatiz e Humberto de Campos, nós ainda não temos comprovação. Por isso, Kardec, no Livro dos Espíritos, em todos os momentos em que trouxe espíritos descrevendo Júpiter, Mercúrio e outros planetas, ele tinha muito cuidado e tudo sempre no condicional ou futuro pretérito. Possa ser que sim, possa ser que pode, mas ele nunca deu uma coisa tipo, é assim e pronto, acabou. Mas é claro, dizer também que somos o único planeta habitado neste universo com
uma quantidade infinita para nós de mundos, certamente não tem o menor cabimento. Agora, dizer que é assim, que é assado, bota em banho-maria, porque a gente não sabe, e o próprio Kardec tinha muito cuidado com isso. O André queria falar sobre transição planetária. A gente do movimento progressista costuma ter uma certa urticária quando fala sobre esse tema, porque é um tema, por exemplo, que não está em Kardec. Nós falamos sobre a mudança de categoria do planeta, que seria essa transição, e que passa por esse processo pelo qual nós estamos passando neste momento. Porém, esse termo que virou muito comum, especialmente depois do livro do Divaldo, Transição Planetária, com a psicografia atribuída a Manuel Filomeno de Miranda, fala sobre esses momentos em que nós estamos vivendo. Mas o livro em si não deixa de ser muito diferente de outros, já produzidos pelo próprio Espírito e que recebeu pelo próprio médium, Divaldo. Não queremos aqui desancar com a obra, mas nós do movimento progressista preferimos olhar isso com mais cuidado, porque há uma tendência dentro do movimento conservador de achar que estamos à beira do planeta de regenerados, que seria a próxima categoria. Isso está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da categoria dos mundos, e que, se não me engano, foi Santo Agostinho ou São Luís que falou sobre essa próxima categoria, que existiriam mundos primitivos, os mundos de provas e de expiações, ao qual a Terra estaria neste momento, que já teria sido um mundo primitivo, e que o próximo é o planeta de regeneração, ou planeta de regenerados, em que você teria ainda um pouco de maus, mas com uma predominância de bons. Ao olhar para esse planeta que nós estamos neste momento, vemos que essa realidade está muito distante. E eu já falei em algumas outras lives o quanto a pandemia mostrou, o quanto ainda estamos distante disso. Não falaria nem dessa questão dessa desencarnação em massa acontecendo por conta da pandemia. Eu diria uma coisa um pouco mais delicada. Que a pandemia, em vez de trazer a solidariedade, trouxe mais ainda o egoísmo. Visto que muitas pessoas foram demitidas de seus empregos, muitas empresas se fecharam, enfim. E muitas pessoas estão passando por necessidades muito piores do que antes da pandemia. Então isso mostra o quanto nós estamos distantes disso. Então todas essas mensagens falando de transição planetária, que a gente está às beiras... Gente, não somente nós, eu pessoalmente falando, mas nós do movimento progressista não acreditamos dessa maneira. Mas essa é uma coisa que realmente virá isso muito mais adiante. E um ponto importante. Kardec acreditava que o século XX já seria um planeta de regenerados. E o que o século XX nos trouxe? Pelo menos 2 guerras mundiais e depois a Guerra Fria. E atualmente a gente vive a guerra híbrida, que é uma guerra sem mortos, mas que usa inclusive as redes sociais. Então o TikTok também é um instrumento da guerra híbrida, assim como todas as outras plataformas digitais. Então nós temos muitos problemas antes de pensar que estamos no planeta regenerados ou que estamos a caminho. A caminho podemos até estar, mas não tão próximos quanto a gente possa imaginar. Ainda falta muito tempo para a gente poder conseguir chegar a um local mais elevado de padrão. Então, muito cuidado que a gente costuma ter com esse tema de transição planetária, porque temos muita coisa ainda a vencer para dizer que estamos no planeta regenerados. Não vai ser assim de uma hora para outra. Vai ser com muita luta e talvez até com muito sangue. Porque, afinal, por mais que estejamos passando por crises, a humanidade recrudesceu em seu egoísmo neste momento. Vide o passaporte da vacina, não no Brasil, como estamos falando, para tentar barrar quem não foi vacinado. Nós somos a favor da vacinação sempre, mas a grande questão é a maneira como a Europa vem trazendo de apenas permitir a entrada de pessoas vacinadas com as vacinas que eles consideram como vacinas adequadas, e não qualquer vacina, porque foi uma forma de isolar os africanos e asiáticos que por um acaso poderiam ir para a Europa buscar trabalho, já que afinal essas regiões, inclusive a América, foram arrasadas pela colonização. Então, enquanto não houver essa revisão de valores, no sentido de achar que estamos todos aqui
como a gente fala da desigualdade das riquezas e tudo mais, então a gente tem muita questão muito antes de resolver, até considerarmos como planetas degenerados. Afinal, o conforto europeu é fruto de todo um saque que aconteceu na América, na África, na Ásia e na Oceania. Anthony 313, um negócio assim, cheio de emoticon aqui, colocou. Aliás, é uma mulher, pelo que eu estou vendo aqui. Temas a respeito de conduta, caráter e comportamento me interessam muito. É muito complicado a gente falar, mas a gente já comentou aqui sobre a questão de padrão de pensamento. Mas ela também pediu para falar sobre política e relações familiares. Nós, como sendo espíritas progressistas, nos colocamos à esquerda. Então, não temos nenhuma vergonha de falar e muito menos de colocar isso como uma forma que o movimento conservador, como nós chamamos, costuma trabalhar. E por que a gente faz essa separação? Porque a gente percebe, especialmente o movimento febiano, ou seja, ligado à Federação Espírita Brasileira, é muito mais vinculado a uma visão de que tudo vai acontecer naturalmente. Além de outras questões que nós estamos trabalhando nas lives de terça-feira no YouTube e no Facebook, que é do livro Conscientização Espírita, do Gélio Lacerda da Silva. Vocês já devem ter visto algumas chamadas aqui no TikTok, e a gente tem feito isso para chamar vocês para a gente entender outros pontos, porque afinal esses pontos são muito delicados. E às sextas-feiras temos o Face a Face com o Sejus, em que nós abordamos política dentro do nosso âmbito, e aqui deixamos o convite para quem quiser ver. Temos uma playlist lá no canal do YouTube, e vamos também ver se nessa sexta a gente faz um encerramento desse ano, que afinal a gente já tem alguns tempos que a gente não faz live dessa de sexta-feira, mas que consideramos importante por conta desse processo que nós estamos entrando para o ano que vem, ingressarmos na eleições de 2022 e as consequências que nós precisamos observar. Um outro ponto, mais radicalmente, somos contrários a toda forma de opressão e essa questão da extrema-direita que ora nos desgoverna. Quanto às relações familiares, a gente lembra que em Kardec temos, dentro do Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, todas essas questões muito envolvidas. E talvez o livro Céu e Inferno também traga alguns pontos interessantes com relação aos espíritos que desencarnaram com problemas nas próprias famílias e outros nem tanto. Mas, a rigor, temos famílias pelos laços físicos apenas pelos laços do que não tem tanta vinculação espiritual, e as famílias pelos laços espirituais, conforme Kardec coloca lá no capítulo 4, se não me engano, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali nós temos uma melhor noção de que esses laços podem ser laços anteriores e laços que são vinculados posteriormente, apenas para que a gente pudesse encarnar. Daí que a gente tem espíritos não muito afins dentro das famílias e outros mais afinizados. Isso é parte, isso é natural, pois é uma forma de permitir que espíritos, não precisando evoluir, ingressem em determinados ambientes, se for um espírito não muito elevado, em um ambiente mais elevado do que ele é, em relação a outros espíritos que também são bons espíritos, mas encarnados em ambientes não muito amigáveis a eles. Uma forma também de ajudar aquele grupo espiritual a evoluir. É claro, temos muitas outras coisas que podemos colocar, mas certamente estamos envolvidos aí com situações pertinentes a cada família, a cada agrupamento familiar. Aqui o Bru também pede para falar de reforma íntima. Bru, já falamos sobre isso. Madima pede para falar de reencarnação. Eu gosto muito do termo pluralidade das existências, e a reencarnação ou pluralidade das existências nada mais é do que um aspecto que é básico da doutrina espírita, que é a possibilidade de de encarnarmos em diversos corpos, não ao mesmo tempo, claro, mas de qualquer forma a gente tem um passado de outras encarnações e tem um futuro também de outras encarnações, pois afinal somos espíritos em processo evolutivo e precisamos passar por processos encarnatórios para a nossa evolução. E aí a gente vê aqui que eu acho que a gente terminou a quantidade de perguntas para hoje.
Não tivemos perguntas durante a live vai ficar disponível para todo mundo. E vamos tentar fazer mensalmente essas lives aqui, para a gente poder conversar, trazer perguntas, enfim. Vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer isso mensalmente, que afinal são programas que eu acho importante para a gente conversar e esperamos que tenhamos mais perguntas ao vivo também. Bom, deixamos aqui também um recado, lembrando que o Sejus é o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. E pretendemos também trazer um grupo de jovens. Ainda não conseguimos ter sucesso. O grupo que nós criamos acabamos transformando em Kardec Mais Debates, porque afinal apareceram jovens de 50, 60, 70 anos. E é claro que a gente não ia deixar as pessoas de fora. Todo mundo está convidado para estudar com a gente via WhatsApp. Nós temos diversas redes sociais, além do TikTok. Temos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, onde nós também realizamos algumas lives. No Instagram temos o Vem de Insta às segundas, ou Vem Você de Insta, quando a gente não tem nenhum convidado, a gente quer debater com a plateia, que é mais ou menos o que a gente tentou fazer aqui. E ali nós temos a oportunidade de também conversar sobre outros temas. Então nós vamos fazer uma alternância entre no TikTok uma segunda e uma com Vem de Insta em outra, ou Vem Você de Insta. Às terças-feiras temos essas lives no YouTube e no Facebook, em que nós trazemos livros estudados por nós no grupo de estudos e que a gente estuda todo dia. Todo dia eu boto uma pergunta lá para a gente poder falar sobre um tema, engajar as pessoas em tudo que é possível. E depois a gente pega ali direitinho e faz na terça-feira esse debate com o público, fechando a semana e todo o tema que foi trabalhado. Às quartas-feiras, a partir das 6 da manhã, nós temos o programa Paz e Bem com a Carla Pavão, que dialoga com outras formas de espiritualidade, e às 6h30, Caminhos do Espiritismo, em que nós trazemos as obras de Allan Kardec. Nós já estudamos todas as obras básicas, ou obras fundamentais, estudamos também o que é o Espiritismo, e agora estamos estudando a Revista Espírita. Então, se você está interessado em saber a nossa visão e o estudo das obras de Allan Kardec, você tem toda a base em Caminhos do Espiritismo, pelo canal Paz e Bem. Mas se você quiser estar mais específica, dentro do canal do YouTube do Sejus, em que nós temos as playlists com todos esses programas ali divididos para quem quiser estudar de acordo com o nosso trabalho. Às sextas-feiras, Face a Face com Jesus, que traz uma questão política para a gente abordar, claro, sempre dentro de uma visão progressista e aberto para todas as questões que vocês tiverem também. Quem sabe em outro momento a gente volta aqui para a gente conversar melhor. Então, gente, desejo a todo mundo um ótimo Natal, um excelente 2022, com muita fé, muita força para a gente poder mudar essa situação. Um forte abraço para todo mundo, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E em breve, com mais perguntas e outros temas, retornaremos aqui no TikTok. Bora TikTocar em breve de novo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.